Boa tarde a todos e todas. Retornamos com a nossa primeira jornada Saramago Vive. Nesta tarde, nós teremos 3 ótimas mesas redondas com diferentes temas, conforme eu anunciei nesta manhã. Após cada uma delas, nós teremos espaço para perguntas, considerações. Espero que vocês participem bastante. Obrigada. Boa tarde, gente, né? Mais uma vez aí, cumprimentar todo mundo, né? Que está participando com a gente, ouvindo, mesmo na organização do evento, né? O próprio programa de pós-graduação em letras e a professora Vera pela organização, né, do evento. Eu gostaria de começar assim, né? Com um breve comentário, né? Sobre o momento que a gente está vivendo, assim. E a importância de se ler e estudar Saramago e pensar junto com o Saramago. São tempos conturbados, inéditos, muitas vezes, na nossa história, mas a leitura, né, do Saramago, com toda certeza, vai nos fazer pensar e refletir sobre uma série de questões muito importantes na vida, né, de maneira geral, da gente. Então, nesse sentido, a gente organizou, né, 3 mesas que vão percorrer toda a obra de Saramago, assim, né? Toda não, porque é demais, mas grande parte de sua obra, trazendo leituras, comentários, né, reflexões, assim, muito abrangentes, que vão nos ajudar, assim, a pensar ele por perspectivas muito diversas também. Então, nesse sentido, a gente vai começar a primeira mesa, né, da tarde. Nós estamos aí com 4 trabalhos. Vocês fiquem à vontade para poder mandar perguntas, comentários no chat, né? Nós vamos discutindo todos juntos aí, tá? O primeiro trabalho que nós temos aqui hoje é o da Júnia Paula Saraiva Silva, né? Intitulado aí A Estética do Homem Bestificado, Engajamento e Narrativa, Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez, do José Saramago. Então, a gente tem um tempinho aí, né, de uns 15, 20 minutos de apresentação, e depois a gente abre para conversa, né, com todo mundo aí, mais ao final, tá bom? A lista de presença também vai ser gerada e enviada aqui no chat, mais ao final do evento, tá bom? Então, vamos lá. Júnior, com você. Júnior, nós não estamos te ouvindo. Agora sim. Obrigada, Matheus, e desculpa. Consegue colocar o slide para mim? Bem, enquanto o Matheus não coloca, como ele disse, meu nome é Júnia, eu sou doutoranda do programa de Literaturas em Línguas Portuguesas, da PUC Minas, e venho estudando e lendo Saramago faz um tempo. É um prazer ter entrado no grupo da professora Vera esse ano, uma pessoa que é apaixonada por Saramago, e é um prazer encontrar uma pessoa tão apaixonada e dedicada assim, ao autor. A minha leitura foi entre os 2 livros, foi o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez. Aí eu só vou esperar o Matheus colocar mesmo aqui o slide para começar a minha comunicação. Eu vou começar a apresentar, então depois a gente olha o slide. Bom,
Ao ler em sequência os dois ensaios de Saramago, percebi que havia uma lógica narrativa que ligava as duas obras. Elas não são uma sequência, porém, elas se complementam. Eu compreendi, então, ao longo das minhas leituras, da minha jornada acadêmica, que o Saramago ele buscou construir nos seus ensaios a figura do homem bestificado dentro de um sistema social capitalista. Por isso, para conseguir isso, formar a figura de um homem bestificado, o autor usou técnicas narrativas que foram consagradas por outros escritores. É claro que com o jeito próprio de escrever, característico e inconfundível de José Saramago. Eu empreguei o termo homem bestificado para caracterizar a figura do homem que aparece em Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez. O homem bestificado seria aquele que vive cercado pelas leis e regras de um sistema social pré-estabelecido, que privilegia uma parcela pequena da população e escraviza a grande maioria. Um sistema que luta com todas as forças para se manter vigente e que se desestrutura diante de situações adversas. Eu estou me referindo aqui ao sistema capitalista. Para construir esse homem, sua narrativa, Saramago usou técnicas que são conhecidas pelos leitores do autor tcheco Franz Kafka. Em seu discurso do Prêmio Nobel, ele diz que Kafka era uma grande referência literária e por isso que eu me permito fazer essa ligação entre os dois autores aqui nessa comunicação. Eu identifiquei duas técnicas kafkianas que são usadas por Saramago. São elas: a distância estética, cunhada por Theodor Adorno na obra A Posição do Narrador no Romance Contemporâneo, e a técnica de versão, descrita por Guter Enders. A distância estética, começando por ela, diz respeito à técnica narrativa em que a distância fixada anteriormente varia ou é rompida completamente, conduzindo o leitor até o ponto de vista do autor. Além disso, ela proporciona que o leitor saia do comodismo, evitando uma postura contemplativa durante a leitura. Isso acontece devido ao caráter distópico e irrealista das obras, como é o caso dos escritos de Franz Kafka e José Saramago. Em Saramago, nós percebemos que essa distância estética acontece ao colocar o clímax da narrativa logo no início das obras. Por exemplo, no Ensaio sobre a Cegueira, o primeiro cego aparece logo na primeira página do romance. Em Ensaio sobre a Lucidez, o fenômeno do voto em branco acontece ao longo do primeiro capítulo. Kafka usa essa técnica no livro mais famoso dele, que é A Metamorfose. O Gregor Samsa é transformado em inseto na primeira página, e o clímax já começa a partir daí. Já a técnica de inversão é o método que coloca o espantoso como algo despojado de espanto, sendo completamente realista. Essa é uma técnica cujo objetivo é mostrar a trivialidade do absurdo, como uma inversão, em que mostra aquilo que causa espanto desprovido de todo o terror, no qual espera-se justamente revelar como aquilo assusta. Nos ensaios saramaguianos, a inversão ela aparece de forma moderada se a gente for comparar com os escritos de Franz Kafka. Considerando que em Saramago, essa trivialidade do absurdo, ela surge como uma crítica ao sistema social. O sistema social capitalista que banaliza as relações humanas, conforme apontado nas situações de isolamento forçado nos ensaios como a proposta do governo a solucionar problemas. Os isolamentos nos ensaios, eles causam o extremo oposto da proposta do governo, o que nos revela sua completa falibilidade diante de situações adversas que o desestabilizam. Por exemplo, ainda falando sobre os isolamentos, na obra Ensaio sobre a Cegueira, os primeiros cegos são alojados de forma compulsória e com assistência mínima para a manutenção da vida em um manicômio. Em um trecho da obra, podemos perceber o desespero das personagens ao chegar ao local de isolamento. Esse trecho, como eu estou sem slide, ele fala sobre como que os primeiros cegos vão chegando, como se fossem para um abatimento. Ele chega a falar apelo a apelo, ar com ar. As pessoas abatidas chegando nesse estado de aprisionamento. O espaço do manicômio aparece com bastante simbolismo, visto que é um lugar historicamente criado para alojar pessoas à margem da sociedade, indesejadas e que causavam mal-estar social. Na obra Ensaio sobre a Cegueira, o isolamento dos que cegavam e a repressão para os que ousassem deixar o cárcere acabou por dar origem a uma sociedade à parte, com suas próprias leis
em que o caos instaurou-se de forma impositiva. Já na obra Ensaio sobre a Lucidez, o isolamento ele também parte do governo, só que ele parte como uma forma punitiva. No romance, o governo ele se retira da cidade, assim como retira todos os serviços úteis da capital, como forma de obrigar a população a entregar quem foi ocupado pelos votos em branco. Nós percebemos que esses isolamentos eles causam o extremo oposto, como eu tinha dito, daquilo que o governo pretendia. O primeiro isolamento, da cegueira, foi organizado para gerar ordem, que é a contenção da doença, e produzir o caos. Já o segundo isolamento, do voto em branco, foi organizado para gerar o caos, obrigando o culpado a se entregar e produzir ordem. A respeito disso, do caos, o Saramago já costuma brincar com essa ordem e desordem, como a gente pode ver em uma frase dele na obra O Homem Duplicado, quando ele diz: o caos é uma ordem por decifrar. E talvez por essa razão, o caos esteja presente em seus dois ensaios, apontando para a sociedade que constrói relações sociais sem ética e sem lucidez. Nesses cenários caóticos, são construídas as narrativas de ensaios sobre a cegueira, em que a cegueira branca atinge toda a população, exceto uma única mulher, e ensaios sobre a lucidez, em que mais de 80% da população de uma cidade que não é nomeada votam em branco durante as eleições. Esse ato foi chamado de peste branca. No seu primeiro ensaio, a metáfora da cegueira branca representa a suspensão da racionalidade e até mesmo da humanidade. Na leitura sequenciada dos dois romances, me questionei se poderíamos pensar que essa razão perdida em Ensaio sobre a Cegueira seja encontrada de alguma forma na obra Ensaio sobre a Lucidez. Pensei isso porque o Saramago já nos deixa uma pista na epígrafe do Ensaio sobre a Cegueira de algo que se perde e que precisa de uma cautelosa atenção, conforme diz: se podes olhar, vê; se pode ver, repara. No Ensaio sobre a Cegueira, o caos instaura-se gradualmente, cuja irracionalidade do mundo contemporâneo é escancarado no decorrer da narrativa. Saramago nos apresenta, no seu primeiro ensaio, a degradação humana na sociedade contemporânea, vulnerável a todos os tipos de exploração, física, sexual, econômica e moral. A cegueira branca que atinge a população é usada como postulado natural para espelhar como os homens são verdadeiramente ou como se comportam. No ensaio, a cegueira também aponta para questionamentos sobre a sociedade desumanizante e desumanizada, que emoldura uma das passagens de teor mais brutal da obra, o momento que os primeiros cegos de quarentena no manicômio revelam sua bestialidade e agressividade pura na relação com o outro. A partir da situação de cárcere, os cegos aprisionados expõem a verdadeira face da violência. Destituídos da visão e da impossibilidade de usarem as máscaras sociais consagradas, as personagens inauguram um verdadeiro colapso moral, no qual, em diversas passagens do ensaio sobre a cegueira, nos perguntamos e colocamos em xeque a sanidade mental desses personagens. Essa cena brutal que eu estou me referindo é quando os cegos, denominados malvados, eles pedem mulheres em troca de comida. Eles dizem o seguinte: se não nos trouxerem mulheres, não comem. Diante desse cenário, podemos pensar então na lógica de Max Weber, para compreender um pouco como funciona esse sistema, o capitalismo. De acordo com Weber, o sentimento de desencanto com o mundo e a crescente racionalização produziu uma ordem social que se torna racional para o capital, cuja racionalidade própria capitalista se fundamenta em novas formas de exploração e de dominação. Na visão de Weber, isso acontece na esperança que a expansão do capital proporcione progresso e melhoria para todos. Talvez aqui nesse ponto, a gente possa retomar a pergunta que eu fiz no início. A razão perdida na obra Ensaio sobre a Cegueira, ela foi encontrada de alguma forma na obra Ensaio sobre a Lucidez? Em Ensaio sobre a Lucidez, a população da capital que não é nomeada insurge de forma silenciosa e pacífica. Nesse contexto, a brancura, ela não é mais a cegueira, e sim a lucidez. O governo fracassa em todas as suas tentativas de dissolver o que eles chamam de mal branco. Em um primeiro momento, quando decidem realizar novas eleições, o voto em branco aumenta de percentual. Posteriormente, em uma tentativa de coagir a população,
o governo ordena que os cidadãos fossem aprisionados e interrogados. Nós percebemos que o governo toma medidas vigorosas na tentativa de retomar o controle da capital. Entretanto, todos os seus esforços fracassam. Diante desse cenário, os governantes decidem, então, abandonar a cidade, deixando a cidade desprotegida e com o intuito de instaurar o caos. No entanto, como dito anteriormente, a população da capital ela não se abala e continua vivendo normalmente suas vidas. A obra de Saramago tenta nos mostrar o poder da união popular frente ao sistema, que pode ser revolucionário. Conforme o trecho em que mostra, após o abandono do governo e os serviços essenciais como a limpeza urbana, as mulheres saindo nas ruas para manter a cidade em funcionamento. Então, é um trecho que o Saramago mostra que mesmo com a saída dos governantes, a saída da limpeza da cidade, as mulheres vão saindo das suas casas, e ele fala exatamente dessa forma, vão saindo várias mulheres de sua casa armadas de vassoura, de pá, de outros instrumentos para limpar as fachadas, a rua, o chão. Essa é uma das cenas mais belas do romance. E eles nos mostram que essas mulheres que estão devidamente armadas ali de vassouras, de pás, de instrumentos de limpeza, como a sociedade pode se organizar de forma autônoma e eficiente. Essas mulheres estão levando para o plano real a máxima de Karl Marx e Friedrich Engels: proletários de todos os países, unam-se. E ainda nesse sentido, Saramago mostra em seu segundo ensaio que o povo não derruba o poder para construir outra forma de poder. A população da capital desejava apenas viver de uma forma menos opressora. Ao longo da narrativa do ensaio sobre a lucidez, Saramago está apontando para a possibilidade de uma sociedade se organizar de forma autônoma. No entanto, não sem custo. Na narrativa, os governantes procuram de forma incansável aquele que seja o culpado pelo mal branco, acreditando que ao desmascarar esse agente do caos, a cidade voltará à ordem previamente estabelecida. E agora, um spoiler, quem não leu o livro, tape os ouvidos. Diante disso, a mulher do médico acaba por levar a culpa devido ao fato de não ter cegado durante a epidemia de cegueira branca, o que acarreta em sua morte ao final da narrativa. Em resposta à minha pergunta inicial, podemos pensar que, na verdade, o segundo ensaio saramaguiano não deixa resposta para nenhuma questão. Pelo contrário, ele abre diversos para várias reflexões e questionamentos. Na obra, não existe uma razão, daquela que move o capital e o movimenta, mas uma lucidez de uma população que talvez tenha começado a compreender que o sistema não pode continuar sem a colaboração do proletariado. O sistema capitalista é um sistema que se retroalimenta, em que a disputa entre o dominador e o dominado cria um ciclo de injustiça que explora continuamente a classe trabalhadora. Esse é um sistema que bestializa os homens e os torna seres individuais e egoístas, como Marx já apontava. O egoísmo é o princípio da sociedade civil, e revela-se como tal logo que a sociedade civil produziu plenamente o Estado político. Em Ensaio sobre a Cegueira, Saramago também aponta para essa questão quando diz: na verdade, ainda está por nascer o primeiro ser humano desprovido daquela segunda pele a que chamamos egoísmo, bem mais dura que a outra, que por qualquer coisa sangra. Saramago está nos propondo nas suas obras o caminho de uma possível revolução. E para isso, ele aponta para o fato de que não é necessário os heróis para desafiar a lógica capitalista que nos governa. Conforme ele mesmo diz a respeito da personagem mulher do médico, que aparece como uma das personagens cruciais nos seus dois ensaios. A mulher do médico é passível de atos bondosos e altruístas, ao mesmo tempo que é capaz de atitudes egoístas e degradantes para proteger o seu grupo. E como forma de ilustrar sobre sua visão da mulher do médico, o escritor compara a obra ao quadro La Liberté Guidon le Peuple, do artista Eugène Delacroix. É um quadro muito bonito, ele está exposto no Louvre, e ele mostra a imagem de uma mulher com a bandeira da França andando e guiando o povo sobre os corpos mortos dos seus inimigos.
Ele usa esse quadro para dizer que a personagem ela não se encontrava nessa posição heróica, quando ele diz em uma passagem do ensaio sobre a cegueira, em que a mulher sai do supermercado com várias sacolas de comida e ela esconde esse supermercado para que ninguém mais ache e só ela tenha acesso e o seu grupo possa se alimentar e comer. E ele diz: não era a liberdade guiando o povo. Os sacos, felizmente cheios, pesavam demasiado para os levantar como uma bandeira. Em suas obras, Saramago aponta para a sociedade, para a possibilidade da sociedade ser transformada a partir das ações de pessoas reais, e não heróis e heroínas que povoam o imaginário coletivo e social. Nós não devemos redimir o homem completamente de sua capacidade de se tornar opressor. E com certeza nós devemos pensar a célebre frase de Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, de forma mais crítica. Afinal, o homem ele foi capaz de construir um sistema social tão opressor como o capitalismo, fazendo com que a grande maioria da população pereça dentro desse sistema. Saramago já dizia: é dessa massa que somos feitos, metade de diferença e metade de ruindade. Mas que massa seria essa? Para o autor, o homem é o lobo do homem, conforme ele diz. O homem converter-se-ia definitivamente no lobo do homem. Saramago não exime o homem de sua culpa em perverter-se. No entanto, ele vem mostrando, ao longo de suas obras, que a criação humana, o capitalismo, ele passou a atuar de forma quase independente, e que os homens tornaram-se vítimas de sua criação. Lendo Sigmund Freud junto com Saramago, o Freud já dizia em sua obra O Mal-Estar na Civilização que é impossível para o homem ser feliz em sociedade. Porém, o Freud estava falando disso a respeito das pulsões, em que ele dizia que os homens abrem mão das suas pulsões sexuais e agressivas em prol do laço social. Saramago, de certa forma, ele corrobora com Freud, e ele aponta para a perversão dentro dessa sociedade, dificultando ainda mais a vida humana. O escritor português, que era reconhecidamente em sua vida como comunista, aponta para uma solução que melhore as condições de vida em sociedade, abolir o sistema opressor, o capitalismo. Nos resta apenas, para a continuação da vida humana, seguir os conselhos saramaguianos e nos armar, unidos, como as mulheres que limpam a capital em ensaio sobre a lucidez. E para isso nós não precisamos de heróis, apenas da lucidez de cada um. Obrigada. É o microfone, Matheus. O novo lema da quarentena, né? Eu só queria. A gente vai esquecendo o tempo inteiro, né? Mas eu só queria comentar que, com certeza, né, nos trouxe muitas reflexões aqui, fiz algumas anotações, pessoal comentando aí como é que ficou bacana. Vamos passar para o próximo, né? Dando continuidade, depois a gente volta para conversar. Pessoal, então, agora a gente vai para o segundo trabalho, né? Apresentado, né, pelo Guilherme de Assis e a Francisca Soares, né? Orientados aí pelo professor Hermano Rodrigues, né? Da Federal da Paraíba. O trabalho deles, né, intitulado Entre o Engodo Erótico e as gente, desculpa. Coloquei a letra pequena aqui na minha folha. Entre o engodo erótico e as itinerâncias da feminilidade. A desterritorialização do meretício na tessitura saramaguiana. Que eles vão trazer, né, algumas reflexões ao longo, né, da obra do Saramago, como que essa questão feminina vai aparecendo, né, e tudo mais. Vou deixar aí que eles apresentem com maior propriedade. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Vamos esperar colocar os slides agora.
Guilherme, você quer começar ou quer que eu comece? Pode começar? Não estou escutando. Como o Matheus falou aí, né, a gente é da Universidade Federal da Paraíba, a Júlia é da Universidade Federal de Campina Grande. Somos orientandos do professor Dr. Hermano de França Rodrigues e o nosso trabalho é esse intitulado Entre Ego Erótico e as Itinerâncias da Feminilidade, a desterritorialização do meretrício na tesitura saramaguiana. Pode passar, Matheus, por favor. Bem, né, a gente vai falar acerca aí vai começar com Júlia vai falar sobre as dimensões da prostituição e esse simbolismo e as vicissitudes da figura da prostituta na obra saramaguiana, né, do ensaio sobre a cegueira. Você quer que eu leia primeiro ou você vai ponderar algumas coisas? Não, você pode ler aí, depois eu faço meus comentários. Sem dúvida, essa mulher vai para a cama a troco de dinheiro, e permitiria, provavelmente, sem mais considerações, classificá-la como prostituta de fato, mas sendo certo que só vai quando quer e com quem quer. Não é de se desdenhar a probabilidade de que tal diferença de direito não deva determinar cautelamente a sua exclusão do grêmio, entendido como um todo. Ela tem, como agente normal, uma profissão e, também como agente normal, aproveita as horas que lhe ficam para dar algumas alegrias ao corpo e suficientes satisfações às necessidades, às particularidades e às gerais. Pronto, pode passar. Professor, pode passar. Bem, enquanto ele não passa, eu vou começando. A gente escolheu fazer 2 abordagens psicanalíticas na obra para retratar a prostituta sagrada e a prostituta profana. O que acontece é que as 2 personagens principais, que é a rapariga de óculos escuros e a mulher do médico, cada uma vão representar uma prostituta. E a rapariga de óculos escuros, como já pode ser perceptível, representa a prostituta profana. E na obra da Nancy Qualis, a prostituta sagrada, ela vai trazer um breve fato histórico no qual a gente pode caracterizar como seria a prostituta profana. Então, ela fala que diante dos bordéis, as tavernas, vai existir aqui, naquele ambiente, né, mulheres que prostituem-se para ganhar dinheiro, para sobreviver. E é isso que acontece também com a rapariga de óculos escuros. Sumiu, mas tudo bem. É isso que acontece também com a rapariga de óculos escuros. Ela resolve, né, utilizar do corpo dela para sobreviver, utilizar do corpo dela não somente para ter prazer, para alcançar o prazer, mas como uma forma de sobreviver também. Então, nos templos antigos, durante muitos e muitos tempos, mulheres que utilizavam do seu corpo para esse tipo de ato, para vender, né, para se prostituir, elas não eram consideradas puras, elas não eram consideradas mulheres, estar diante de todas as outras pessoas, diante de vários e vários contextos. Então, elas eram cortadas de espaço como templos sagrados, né? E hoje a gente consegue enxergar que até mesmo dentro da igreja ainda existe esse ponto, né, a ser ressaltado, que mulheres que se prostituem, elas são consideradas baixas, cruéis, impuras, então não devem estar nesse espaço. E é isso que acontece também com a rapariga de óculos escuros. É justamente por utilizar do corpo dela para sua sobrevivência que ela é considerada uma rapariga. Ela não leva um nome, ela não tem o direito de ter um nome, apenas um adjetivo que a qualifica de uma forma baixa e cruel. E é justamente nesse ponto que a gente vai ter uma contradição, porque enquanto a prostituta profana está a todo momento utilizando apenas o seu corpo para o prazer, é o único momento até que tem uma certa felicidade, porque ela está chegando no seu êxtase, né, e isso a causa felicidade, mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ela está sendo excluída de todas as outras áreas, enquanto que a prostituta sagrada não, a prostituta sagrada, ela é considerada uma mulher que ela tem direito de todas as regalias que aquela que usa do seu corpo para sobreviver, aquela que usa do seu corpo para alcançar dinheiro, não tem. Pode passar.
como a Júlia falou, né, a gente vai trazer uma abordagem psicanalítica acerca da prostituição e da figura da prostituta, e sobre isso também Freud vai falar em alguns artigos dele sobre o direcionamento objetal de alguns homens para com as mulheres, para com o objeto de desejo, e tendo em vista que Freud fala que logo no início, né, quando o bebê nasce, ele não tem uma dimensão ainda do que é ele e o que é o outro. Ele vê o eu e o outro como uma figura só, ele não tem essa diferenciação. Para ele, a mãe e ele é a mesma coisa, para ele ele e as coisas do mundo, as entidades do mundo são as mesmas coisas. Porém, no momento em que ele vai crescendo, o Freud vai chamar de princípio da realidade. Ele vai adquirindo esse princípio da realidade, ele vai tomando consciência, vai fazendo essa separação entre o que é o eu e o que é o outro, vai começando a perceber que a mãe é uma pessoa, é uma figura, é um elemento externo à pessoa dele, né? Então, esse princípio da realidade no bebê, ele ocorre por volta dos 4, 6 anos. E nessa fase também é a fase aí que Freud chama a fase psicossexual, que Freud chama de a fase genital. Durante essa fase genital ocorre também na criança o desenvolvimento aí do complexo de Édipo, onde a criança aí direciona seus desejos amorosos para com a figura da mãe, para com a figura materna, e desejos aí de ódio para com o pai, né? E posteriormente aí ele vai, digamos que, condensar esse desejo, vai recalcar esse desejo, né, para o inconsciente, porque o pai aí surge como uma figura que castra, né? É o que Freud chama de declínio do complexo de Édipo. Porém, nesse momento também que ele começa a diferenciar o que é ele e o que é a mãe, ele começa a perceber que a mãe e a prostituta, elas têm uma semelhança entre si. Então, vou ler aqui essa parte de Saramago e retomar essa ideia do Freud. Encostada à parede do fundo, no espaço estreito entre duas fileiras de castres, olhava desesperada a porta no outro extremo, aquela por onde tinham entrado num dia que parecia distante e que não levava agora a parte alguma. Assim, estava quando viu o marido levantar-se e, de olhos fixos como um sonâmbulo, dirigir-se à cama da rapariga dos óculos escuros. Não fez um gesto para deter, de pé, sem se mexer. Viu como ela levantava as cobertas e depois se deitava ao lado para deter, de pé sem mexer, viu que ele levantava as cobertas e depois se deitava ao lado dela, como a rapariga despertou e recebeu sem protesto. Bem, aqui já dá para a gente saber, né? Esse é o que eu estava falando sobre a questão do Freud, né? Ele fala que alguns homens, além de se fixarem nesse complexo edipiano aí na infância, alguns homens, em outro artigo dele, ele fala que há homens que escolhem aí o objeto de amor através aí de dois princípios. O primeiro é que existe um terceiro prejudicado, o homem sente atração por mulheres que sejam aí compromissadas, digamos assim, comprometidas, que sejam casados, enfim. E o outro tipo de escolha de objeto para esses homens é de mulheres libertinas. Pode passar o slide aí, por favor. Pronto, isso aí eu já falei sobre. Pode passar de novo, por favor. Obrigado. Então, essa fixação do complexo de Édipo na vida adulta, que não ocorre o declínio completo do complexo edipiano, né? A vida adulta resulta aí nessa fixação, né? E acaba resultando nesse direcionamento do desejo de alguns homens por mulheres libertinas, né? Claro que Freud utiliza esse termo aí na sua época, né? Um termo aí utilizado na época que não cabe mais a gente utilizar, né? Mas eu estou aqui retomando o conceito de Freud, né? Então, Freud vai falar justamente isso, dessa fixação do complexo de Édipo, né? Uma má dissolução do complexo edipiano,
que ele aparece aí no futuro, né, de forma aí, através de outras vestes, né, que o homem direciona seu desejo aí para mulheres libertinas, né? Esse homem, ele só se interessa por mulheres aí, como fala aí, ó, essa condição, essa segunda condição, é colocada a mulher casta e acima de toda e qualquer suspeita não exerce o atrativo que pode elevá-la a objeto amoroso. Só aquela mulher que tem, de certa maneira, má reputação sexual, cuja fidelidade e confiabilidade possam ser colocadas em dúvida. Então, é o que alguns tipos, né, de figuras masculinas gostam, né, tem esse interesse. Também não, de certa forma, não cabe a nós julgá-los, né, o que Freud colocou só para analisar a obra de Saramago. Posso prosseguir? Bem, voltando-se para a questão de como a mulher do médico trata a situação, é bem complexa também, pois ela não julga ele e também não julga a rapariga de óculos escuros. E a rapariga de óculos escuros pede desculpas, diz que não entende por que ela fez aquilo, mas sabe que é algo do seu instinto, sabe que é algo da sua condição, e ela perdoa, ela não fica com raiva, ela simplesmente deixa que tudo aconteça, e a gente consegue perceber que esses pequenos fatores de feminilidade, de bondade acima do condicional até, que vão caracterizar a mulher do médico como a prostituta sagrada. Então, ela vai estar ali observando tudo, mas é como se ela poder enxergar fosse uma bênção divina, justamente por ela ser muito boa. E essa bondade excessiva dela que vai ligar ela à deusa do amor. Então, a prostituta sagrada em si, ela é muito ligada às questões das emoções, como lidamos com as nossas emoções. Então, é sempre uma ligação entre o sexo e o amor. E eles dois estão interligados, eles dois estão ali criando as pequenas particularidades da prostituta sagrada. Então, ela observar, ela poder ver, ela perdoar, são sempre pequenos aspectos até da sua feminilidade, do seu ser, da condição na qual ela se encontra, que tornam ela um ser sagrado, um ser divino, que se liga, né, a essa questão da deusa do amor. É como se ela não conseguisse só reverenciar a deusa, mas ela quisesse ser a própria deusa. Então, é esses pontos que ela vai estabelecendo, né, quando ela enxerga o que está acontecendo e ela perdoa, e é também nesse ponto de enxergar que ela vai poder ver a prostituta, a rapariga de óculos escuros, sendo meio que castigada pela sua condição. Pois o que o cego malvado, né, que é como é intitulado, escolhe para o primeiro estupro coletivo é a rapariga de óculos escuros. E enquanto a rapariga de óculos escuro está ali vomitando, porque não é uma situação na qual ela não quer mais passar por tudo aquilo. Diante de toda a situação no qual eles se encontram, ela acreditava fielmente que o prazer dela agora não teria que gerar algo pago, porque todos estavam na mesma condição. Só que ela percebeu que ela voltou ao que era antes, porém agora de uma forma ainda mais pior. Então, é nesse ponto que a mulher do médico, ela vai ver que é um castigo. Ela ter vomitado, ela ter sido violentada, primeiro do que as outras, foi um castigo pelo ato dela. Mas não somente isso. Novamente, elas estão, cada uma em sua posição. A prostituta sagrada, como a mulher do médico, e a prostituta profana, como a... Ai, pera, gente. Acho que... Não, voltou. E a prostituta sagrada, a prostituta profana, como a rapariga de óculos escuros. Pode passar. Obrigada. Então, a gente vai ver que essa prostituta sagrada, ela é uma mulher mortal, ela é humana, mas ela se liga de uma forma à deusa do amor, ela reverencia de uma forma que ela quer muitas vezes ultrapassar a ideia da deusa do amor e se ligar de uma forma na qual ela se torne a deusa do amor. E justamente, novamente, voltando, a liberdade dela é refreada, né? Por quê? Porque ela está ali pelo marido dela, ela aceita que o marido dela traia ela aceita virar praticamente a empregada de todos os outros. E é nisso que temos que voltar para a prostituta profana.
As prostitutas profanas, no aspecto histórico na qual a Qualis fala, ela vai ter direito a ter uma escrava, pois ela não pode entrar nos templos, ela não pode entrar nos mercados, ela não pode entrar em casas na qual existe uma família, né, já formada, todo por toda a sua condição, então ela adota uma escrava. E a rapariga de óculos escuros, ela meio que faz isso com a mulher do médico, né? Todos eles vão depender dela, mas é principalmente aquela que está com o marido dela que vai estar ali utilizando dela também. Então a gente percebe que elas duas estão muito ligadas nessa questão, assim, uma necessita da outra, de alguma forma. A mulher do médico necessita da rapariga para que o marido dela fique feliz na condição que ele se encontra, e ela aceita por amor a ele, ela aceita toda a situação por amar ele, e a rapariga de óculos escuros, como a prostituta profana, ela utiliza da mulher do médico como a sua escrava, ela utiliza da condição na qual ela se encontra, de enxergar, para que ela também possa se sentir representada naquele espaço. Saiu. Ah, tudo bem, voltou. E acredito que os dois pontos principais é justamente isso, é nessa ligação das duas, ambas, na sua condição de mulher, estão sendo usadas pelo espaço, usadas pelos homens, né, porque a mulher do médico, ela é utilizada pelo seu marido desde o começo. A rapariga de óculos escuros, antes mesmo de iniciar o livro, ela já tinha uma condição na qual os outros faziam uso do seu corpo, da sua condição, e é nessas pequenas nuances, nessas pequenas características que vamos conseguir enxergar como era essa representação tão brutal da mulher, do ser feminino. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Guilherme? Não, só isso mesmo. Eu acho que a próxima são as referências. Pode passar. Bem, pessoal, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bacana a apresentação de vocês, viu, gente? E é legal a gente ver essas leituras, né? Que vão se mesclando, assim, de alguma maneira, porque a Júnia traz para a gente, né, uma leitura do mesmo romance, né, um ensaio sobre a cegueira, mas numa perspectiva muito mais formal, né? O próprio título já denuncia um pouco, né, nessa ideia, né, estética mesmo do Saramago, como ele pensa, né, construir isso. E vocês pegaram um aspecto muito bacana, né, que é a construção de duas personagens femininas, assim, extremamente emblemáticas, né, que é a rapariga dos óculos escuros e a mulher do médico, né, que alguns aí vão dizer até que assume um certo protagonismo na narrativa, né, apesar de vários núcleos, né, coexistindo ali. Então, acho que tem um diálogo muito bacana, né, entre os dois trabalhos, que a gente pode explorar bastante, né, daqui a pouquinho. Nós estávamos com 4 trabalhos, né, para esta mesa, mas acabou que um deles, né, o pessoal não apareceu para apresentar, então nós ficamos aí com 3, né, e vamos aí para o terceiro, que é o trabalho do Augusto, né, e do Marcos. Vou deixar, né, que eles se apresentem aí e contem para a gente um pouquinho do que eles trouxeram. E o trabalho deles, né, é intitulado A Tanatografia e Polifonia nas Intermitências da Morte. Então, agora a gente vai dar uma mudança um pouquinho no romance, na obra, mas com toda certeza a gente consegue fazer uma amarração, né, e um diálogo entre elas aí. Olá, estão me ouvindo? Tudo bem? Está funcionando, Marcos? Sim, estamos ouvindo. Ótimo, então tá bom. Bom, então a gente também vai poder ter um tempo bom para o debate. Bom, para começar, eu queria parabenizar toda a organização do evento, fazer um agradecimento especial à Vera Lopes, né, por fazer essa abertura da mesa, e o Matheus Roque, que vem conduzindo aí com bastante leveza essa nossa mesa. Bom, nós também trouxemos uma proposta a partir do que a gente escolheu, né, para participar do evento, e a gente organizou nossa fala de uma maneira bem objetiva, a gente não vai estourar o tempo,
Vou fazer uma abertura de modo geral, o Marcos vai fazer uma apresentação pontual e depois eu faço o desfecho. Bom, eu sou professor da Universidade de Brasília, sou coordenador da Cátedra Agostinho da Silva e já venho desenvolvendo um trabalho sobre o desassossego a partir de Saramago, né, há mais ou menos 10 anos, né, então já tem uma jornada, e principalmente lendo as intermitências da morte. Bom, o nosso trabalho, a gente veio aproximando uma teoria que a gente chama de tanatografia, que está ligada à ideia de morte, e que o Marcos vai explicar melhor, mas antes de passar a palavra para ele, queria trazer algumas imagens do próprio romance. Então, eu vou ler um trecho, né, como forma de metonímia de todo esse conjunto. Então, eu leio Saramago, Intermitências da Morte, 2005. E tornou a perguntar em que momento morreu o bicho da seda, depois de se ter fechado no casulo e posto a tranca à porta. Como foi possível ter nascido a vida de uma morte da outra, a vida da borboleta da morte da lagarta, e ser o mesmo diferentemente? Ou não morreu o bicho da seda porque está vivo na borboleta? O aprendiz de filósofo respondeu: o bicho da seda não morreu, a borboleta é que morrerá depois de desovar. Já o sabia eu antes que tu tivesses nascido, disse o espírito que paira sobre as águas do aquário. O bicho da seda não morreu. Não ficou nenhum cadáver depois da borboleta ter saído. Tu o disseste. Um nasceu da morte do outro. Chama-se metamorfose, toda a gente sabe do que se trata, disse condescentemente o aprendiz de filósofo. Então, esse aqui é um trecho ali pelo meio do livro, né? Uma voz filosófica que aparece, uma espécie de água, peixe num aquário que vai fazer essa reflexão. E uma das imagens que a gente queria trazer é justamente essa imagem da metamorfose, como o Saramago, ao escrever sobre morte, e aí a gente está pensando pontualmente em 3 romances, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é quando ele vai resolver essa questão dele com a tradição, com Camões, com Fernando Pessoa, e como ele traz o personagem fantasma do Fernando Pessoa para enfrentar essa tradição, né? Inclusive, o filme foi lançado recentemente, do Botelho, e a gente gostou muito do filme, a gente está até preparando para falar sobre ele agora no dia 30 de novembro, depois a gente discute isso também. Depois a gente tem um romance, né, que é justamente aquele romance ali da fronteira, quando o Saramago vai se tornar o Nobel, né, é o livro que ele escreve antes do Nobel, que é o Todos os Nomes, né, que é feito também de uma personagem ausente, uma personagem, né, suicida, e pela qual o outro personagem, que é o José, né, passa o livro inteiro buscando ela, e nessa ausência dela, no livro inteiro, é que ela se constitui. E nesse livro que a gente está tratando aqui, né, a gente tem uma especificidade muito interessante, que é a figura da morte, né, que se humaniza, e muito mais, né, que se transforma em mulher para ter uma experiência de humano, para ter uma experiência de amor, né? Então é essa morte que para de matar para ter uma experiência humana e, mais especificamente, uma experiência de amor ligada a uma experiência de arte, porque ela também vai se apaixonar por um violoncelista, como na tradição saramaguiana, né, personagens também muito isolados, né? A gente vê um Ricardo Reis muito sozinho, embora ele tenha lá a trama lá ligada à cidade de Lisboa, mas a gente vê o José, que mora na própria conservatória, né, numa espécie de agregado, né, dessa casa de documentos, e aqui essa morte e esse violoncelista, né, que passam uma existência, a morte simbolicamente, né, com essa imagem natural que é do que é vivo, né, todo ser vivo que morre, né, então o Saramago trabalha com essa dimensão. E aí, para pensar no nosso simpósio temático, né, é nesse conjunto de vozes, né, filosóficas, religiosas, culturais, sociais, políticas, é que o Saramago vai fazer toda uma construção polifônica, né, nesse pequeno romance. E depois ele faz esse caminho, né, o livro vai deixando essa multidão e vai mostrando essa encarnada a morte. Então, a morte representa essa morte de tudo que morre, né, de tudo que é vivo que morre, mas, ao mesmo tempo, né, representa essa narrativa nossa sobre essa morte, né, porque, grosso modo,
essa ausência ela não existe. A gente é que, né, teoriza, a gente formula linguisticamente, discursivamente, ideias sobre ela. Então, de modo geral, o que a gente tem são esses percursos saramaguianos, né, tocando, enfrentando essa questão profunda que é a morte, para tratar do humano. Agora o Marx vai trazer algumas questões teóricas e também analíticas, e depois eu volto para a gente encaminhar. É isso, por enquanto. Sim, e aproveitando, né, esse conjunto de imagens em torno dessa metamorfose que é encarnada pela morte saramaguiana, que assume, né, essa dupla faceta enquanto fenômeno, né, enquanto etapa da vida, mas também enquanto personificação, a gente acaba... essas imagens nos levam à escolha dos tópicos, né, dos conceitos básicos dessa nossa análise, que, como o Matheus já leu e o professor repetiu, é a tanatografia e a polifonia. A respeito da primeira, tanatografia, ela se refere a uma escrita de morte, né, conforme cunhado pelo aqui presente comunicador, professor Augusto Rodrigues da Silva Júnior, que também é o idealizador do termo. Ela, portanto, prevê essa relação contínua entre escritas, discursos e esse tema, essa temática ou essa repercussão da morte. E o segundo, que já é tratado, né, já é mais familiar, se refere a um tipo de pensamento específico do romance. Se formos abordar a teoria bakhtiniana, né, que aciona essa ideia aí para pensar esse romance do século XIX, principalmente escrito pelo Fyodor Dostoiévski. Então, com a seleção desses dois termos, dessas duas ideias, a gente entende, a gente elege um modo de entender esse romance, ou seja, essas intermitências, né, que são metamorfoses, de certo modo, encarnadas na própria escrita, tornando-se, portanto, intermitências sucessivas, né? E para resgatar e também justificar a escolha dos dois termos, a gente entende que em muitos instantes dessas duas genealogias, e eu estou falando aqui da genealogia tanatográfica, mas também da genealogia que serve como base para essa consolidação da polifonia, a gente elege as duas porque esses dois conceitos eles acabam se imiscuindo em algumas obras, né? Há exemplos da Memórias Póstumas de Brás Cubas, bastante estudada em grupo, que comporta ambas ideias. E como tópico mediador também, a gente elege o conceito de catábase. Catábase foi estudada principalmente pelo filósofo helenista aqui da Universidade de Brasília, que era líder, né, do grupo de estudos clássicos, o professor Eudoro de Souza, e que aciona o conceito de catábase, que tem um sentido etimológico referente a uma descida, mas que em seus estudos acaba assumindo um sentido mais restrito com relação a uma descida aos infernos, e ele elege essa expressão para entender épicos da alçada de A Odisseia e Virgílio e a Eneida, perdão. Com esse conceito, a gente acaba acionando também, enquanto perspectiva, né, comparativa, de literatura comparada, épicos classicistas, né, épicos dessa antiguidade clássica, que também foram, de certo modo, situados na origem do romance pelo Bakhtin, embora o Bakhtin amplia e diz que, na verdade, o romance também brotou, né, desse vasto campo sério-cômico da carnavalização, que foi protagonizado principalmente pelas sátiras menipeias e pelos diálogos socráticos. Então, com base em todos esses gêneros da antiguidade, né, com base nesse cenário, o Bakhtin aponta aí a origem do que a gente vai chamar posteriormente de ascensão do romance, e no século XIX, e essa ascensão do romance, no caso, vale mencionar, foi protagonizada principalmente, de acordo com o Bakhtin, pelos romancistas François Rabelais e Miguel de Cervantes, e, portanto, trata-se de uma ascensão do romance seiscentista, mas que depois acaba ecoando no que a gente vai chamar de consolidação da polifonia. Então, todo esse percurso é necessário para que a gente entenda de que modo que a tanatografia responde às polifonias e de que modo a polifonia responde às tanatografias, a fim de melhor esclarecer essa articulação dentro dessas intermitências liminares, dentro dessas intermitências de morte. Então, como eu já explicitei, a catábase acaba repercutindo como fenômeno norteador dessa aproximação, uma vez
vez que ela prevê essa descida aos infernos e que, por conseguinte, clama por vozes, né, de deuses, semideuses, heróis míticos e mortos, né, recuperando também uma expressão do Eudoro de Souza, e de que modo essas catábases antes delimitadas dentro de gêneros épicos, né, e portanto sérios, a exemplo dos que eu citei, como a Odisseia, depois vão ecoar nas sátiras menipeias, principalmente as escritas por Luciano de Samosata, repercutindo em catábases satíricas, né? A gente pode citar vários diálogos que acabam repercutindo esse fenômeno. O mais conhecido é o Diálogo dos Mortos, que a gente acaba citando com certa frequência, né, para propor esse vasto dialogismo literário, mas também tem os diálogos dos deuses marinhos, Ícaro Mênipo, ou O Homem Acima das Nuvens, bastante estudado pelo professor Paulo Bezerra. A gente tem o Mênipo, ou Descida aos Infernos, que já também sugere pelo próprio título, né, essa descida empreendida, mas no caso do Luciano, o que acontece é uma retirada de figuras que já foram elevadas, né, no imaginário greco-latino para uma alçada satírica. Dessa forma, através dessa migração, ou seja, retirar essas figuras daqueles locais e colocando elas, submetendo elas a uma situação liminar, né, por exemplo, do mundo dos mortos, o Luciano de Samosata ficcionalmente elege ferramentas para submetê-las a uma crítica. Então, por isso a gente chama os diálogos luciânicos também de diálogos satíricos. Para não me prolongar muito nessa espécie de genealogia, eu acho que com essas elucidações já fica explícito a aproximação que a gente cria. Eu parto de uma vez para a análise do Intermitências da Morte, para entender de que forma essa catábase extraída principalmente dos diálogos luciânicos, mas também dos épicos clássicos, de que modo ela repercute aqui nas Intermitências da Morte enquanto uma anábase da morte, uma vez que a morte no romance Intermitências da Morte, de Saramago, ela, na verdade, ela vai empreender uma anábase, porque ela sai dessa sala gélida e subterrânea, né? Aqui eu recupero uma expressão do próprio romance, e instiga, através de uma verdadeira crise, que ela vai chamar de uma crise demográfica, de âmbito demográfico, social, político e econômico, né? Ela vai usar a expressão quadrupla crise, né? De que forma que essa anábase empreendida pela morte saramaguiana repercute nessas crises. Crises essas que acabam repercutindo, como eu havia já sugerido no início da minha fala, no próprio princípio da obra. A gente conhece, nós leitores conhecemos bem, né, esse estilo único do Saramago de escrever, que é justificado de várias formas, né? Algumas pessoas entendem como uma forma de refutar os gramáticos, mas nesse romance parece haver alguns indícios que nos levam a crer que o modus operandi de composição do Saramago, com essa fluidez, com esse percurso bombardeado de vírgulas e com poucas quebras de parágrafos e de períodos, parece-nos, na verdade, ser um princípio de composição da própria morte, como nós podemos notar lendo as cartas que ela escreve, né, para as pessoas que vão morrer, né, e também para os políticos no início, na primeira parte do romance, e de que forma ela constrói essa carta e como que alguns gramáticos posteriormente vão lê-la. Eu acho que é importante eu ler um dos trechos que explicita essa recepção da carta da morte, para a gente entender de que modo acontece essa crítica da tanatografia, uma vez que é uma escrita de morte, é uma escrita epistolar, né, da morte, mas é uma escrita que está sendo submetida a uma crise, é uma crítica, dentro de um romance tanatográfico. Então, esse desdobramento da morte enquanto romance, né, enquanto composição de escrita, pensando a morte enquanto encarnação e escritora, né, autora de uma carta, é muito interessante. Então, eu leio o trecho aqui que eu separei. Ai, meu Deus. O trecho diz assim: muitos jornais passaram a reproduzir a Carta da Morte, mas um deles, para tornar mais fácil a leitura, reproduziu o texto em letra de forma corpo 14 dentro de uma caixa.
Corrigiu-lhe a pontuação e a sintaxe, acertou-lhe as conjugações verbais, pôs as maiúsculas onde faltavam, sem esquecer a assinatura final, que passou de morte, em maiúsculo, a morte, maiúsculo. Que passou de morte minúsculo para morte maiúscula. Uma diferença inapreciável ao ouvido. Segundo a opinião autorizada de um gramático consultado pelo jornal, a morte simplesmente não dominava nem sequer os primeiros rudimentos da arte de escrever. Fecho citação. Bom, fica claro que, de certo modo, de modo imediato, eu diria que aqui há uma certa crítica do autor com esses gramáticos que o criticavam, né, que o refutavam, o seu modo de escrita, que, como eu já sublinhei, é um modo bastante particular, né, tendo em vista esse fluxo de pensamentos, esse fluxo de discursos e de diálogos que se respondem praticamente sem pausas. Então, quando esses gramáticos passam a revisar essa carta epistolar da morte, parece-me que é como se o Saramago estivesse empreendendo exatamente esses gramáticos que o refutam a uma sátira. Só que, se a gente for analisar, se a gente for ler a gramática acionada pela morte na carta, a gente nota uma curiosa aproximação entre a própria escrita saramaguiana que tão bem conhecemos. Então, essas intermitências da morte, se formos pensar na composição escrita, acaba assumindo uma condição incessante, porque aquelas crises apontadas em âmbitos demográficos, sociais e de outros campos do saber, ela acaba sendo encarnada na própria escrita de morte, no caso da escrita das intermitências da morte. Então, é curioso como que ele recupera, como que ele ecoa, possibilita essa anábase, através dessa anábase da morte, uma repercussão crítica do literário dentro do texto, né? Claro que aqui a gente está falando tudo em diálogo com as catábases luciânicas já anteriormente exploradas. Então, a repercussão dessa anábase, de certo modo, através dessa crise, né, que ocorre, retira aquele pensamento sossegado e o elege a um momento de desassossego, porque instiga naqueles narradores uma reflexão a respeito desse novo mundo que se inaugura, né? Que é um mundo reverso daquele que eles conheciam antes. Até porque os discursos autoritários de âmbitos religiosos, sociais, políticos, como a gente vê na leitura da narrativa, eles perdem o seu sentido depois que esse novo dia floresce, né? O dia em que ninguém mais morre. Desse momento em diante, vou fazer o desfecho. Desse momento em diante, a gente tem essa quebra desses paradigmas que antes eram tidos como paradigmas oficiais. Então, a gente, né, infelizmente não vamos conseguir explorar todas as imagens que o romance nos oferta, mas a gente tem a relação do violoncelista, né, com a morte encarnada, que aparece na segunda parte do romance. A gente tem um peixe que pensa, né, um peixe que se situa, como o professor mencionou no começo da fala, entre esse liminar, né, entre essa película, né, usando a expressão do Saramago, né, essa película que separa seu mundo aquático, o mundo das águas, com o ar, né, e de que modo esse peixe, situado nessa condição liminar, se elege enquanto pensador, né, coisa que também acontece no personagem, o cão, né, do violoncelista. Então, essa tanatografia, pensando nessa situação inaugurada pelo romance, acaba culminando nesses modos de pensar, nesses personagens que filosofam, refletem e pensam sobre essas novas circunstâncias instaladas pela reversibilidade da vida, fazendo com que, portanto, instaurando, portanto, uma ambivalência no romance, que faz com que o fim desses romances tornam-se o início. A gente vê que o romance acaba com a mesma frase que começa. Então, isso acaba indiciando certo movimento cíclico, que faz do seu fim o início e, portanto, do fim da vida, uma nova vida, como já sugerido no começo da fala, com as imagens das metamorfoses. Só para finalizar, então, partindo, né, desses processos, lembrando na página 38, o romance traz o Montaigne, né, com a ideia de que filosofar é aprender a morrer. Então, se a gente pensa no ensaio, né, na escrita ensaística, né, como esse aprender a morrer, a gente, ao trazer os romances e trazer os romances tanatográficos do Saramago,
a gente meio que está trazendo também a ideia de como escrever é aprender a viver. Então, se a gente busca nas referências da tanatografia, como o Marcos trouxe, todas as experiências estão ligadas de alguma maneira, seja a favor da morte ou lutando contra a morte, mas elas estão ligadas diretamente a essa experiência do morrer, de como é pensar sobre isso. E o romance, né, quando a gente vai nas tanatografias, os autores, os autores defuntos também estão sempre articulando isso, né, o que é o humano. Eu acho que as intermitências da morte trazem exatamente isso, né, o humano feito de amor, de tempo, de separação, de ausência, de diferença e principalmente de palavra, né, essa memória feita de palavra. Tanto é que, para finalizar, o livro, né, a primeira frase do livro é: no dia seguinte ninguém morreu. E essa polifonia tanatográfica, ela se instaura nesse percurso. Depois essa morte, lembrando lá a citação que eu fiz, né, que seria um bicho da seda fechado lá no seu ambiente catabático, faz uma subida, faz uma anábase para saber o que é ser humano, e tem essa experiência do humano justamente no amor. E como as nossas vidas também são cíclicas, né, pensando no acabamento, o livro também repete isso. E aí a nossa comunicação acaba com a mesma frase do livro: no dia seguinte, ninguém morreu. É isso, obrigado. Obrigado. Muito bom, gente. Que maravilha a nossa tarde, né? Todo mundo nos acompanhando aí. E eu acho muito legal, né, esse ponto que vocês trazem de uma narrativa cíclica, né, no Saramago. E eu fico pensando um pouco isso, né, linkando com o trabalho pessoal que já passou, né, sobre o ensaio sobre a cegueira, como que o movimento é muito parecido, né? A gente fala tanto que, mas há um traço, né, de um otimismo, de alguma coisa, né? Mas acaba que ao final volta ao início, né? Então eu acho que é um movimento assim muito bacana. Eu vou convidar, né, as outras pessoas que já apresentaram para vir, né, para cá com a gente. Então quem puder, né, vamos aparecendo todos aqui. Começar a pensar algumas coisas juntos. Vou fazer só, né, alguns comentários gerais, assim, que eu fui achando. Quem quiser participar, né, nossos ouvintes aí, fiquem à vontade para mandar, né, sugestões e comentários aí no chat, que a gente vai projetando aqui, né? Isso aí, tudo vai enriquecendo demais aí, com toda certeza. Deixa eu só retomar minhas anotações aqui. Tá. Sobre o primeiro trabalho, né, que foi o da Júnia, falando um pouquinho sobre ensaio e cegueira, nem ensaio sobre lucidez, alguns pontos assim foram me chamando muita atenção, né, Júnia, e talvez você possa comentar mais um pouquinho sobre eles, que é justamente essa ideia da racionalidade, né, no autor. Em que sentido? O Saramago, né, como a gente sabe, é um autor assim quase que um cético, né, se não um, que tem uma visão assim muito, né, peculiar sobre o mundo, né, e tudo mais. De certa forma, a gente consegue encontrar isso nos romances também, né? Mas eu penso que uma característica, né, importante dele nesse movimento é a ausência da construção de heróis, assim, na narrativa de maneira geral, né? Quando a gente pensa romances, né, contemporâneos, assim, o herói não necessariamente como aquele que enfrenta um vilão, né, mas como alguém que vai se desenvolver, vai se tornar alguém sempre muito melhor, né, e tudo mais. E no Saramago, muitas vezes, isso não ocorre, né. E eu achei legal, Júnior, quando você traz a reflexão para a gente, né, da própria mulher do médico, né, que ela vai sendo construída, né, como uma personagem assim a mais glorificada, né, como os meninos colocaram também, mas que em determinados momentos ela também tem ações assim muito complicadas,
que faz a gente rever, né, o lugar da personagem, enfim. Eu acho que isso é legal para a gente poder pensar onde que está, né, essa ideia, né, de um possível heroísmo, não, né, pensando sempre o sujeito comum, né, o sujeito comum é o sujeito que tem os seus dilemas, os seus problemas, né, enfim, que age em determinadas situações, né, de forma das mais variadas, né. Eu acho que esse é um ponto legal, assim, que a gente poderia conversar um pouquinho mais, né, sobre como que essa racionalidade vai perpassando. Aí daqui a pouquinho a gente volta com a fala, tá, Júlio? Ok. Para o Guilherme e para a Francisca, eu achei muito legal o link deles com o Picasso, né? Trazer duas personagens, assim, antagônicas, vamos dizer assim, do ponto de vista social, né? Que é a rapariga do óculos, então, a prostituta, a mulher, né, à margem da margem, né? E no outro extremo, trazer a mulher, que é a dona de casa, né, casada ali com o marido bonitinho e tal, né, um médico, e como que elas, né, mesmo nesse antagonismo, vão mudando, né? Então, por exemplo, um momento interessantíssimo é quando a rapariga dos óculos escuros, né, durante o percurso da narrativa, enquanto ela está na camarata, sofrendo com as dificuldades inúmeras, né, quem assume o papel de mãe é ela. É ela quem vai cuidar do menininho, né, durante todo o tempo. Então, vai ficar ali do lado dele, vai cuidar, e etc. Né? Agora, essa outra, né, mulher, que é a mulher do médico, em N momentos também ela tem esse desvio, né, vamos dizer assim, do que a gente espera de um personagem que possivelmente pudesse ser a heroína, né, entre aspas, com que a gente já está conversando. Momentos, né, quando ela mata, né, um agressor, um estuprador, né, dentro da camarata, em momentos quando ela descobre a comida e não revela para ninguém, enfim. Então a gente tem essas muitas ambiguidades, né? E a construção desses personagens femininos do Saramago é muito interessante, né? E a gente pensa assim, olha, até que ponto, né, vai essa brutalidade? E o ensaio sobre a cegueira, assim, eu acho que é um dos textos mais contemporâneos, assim, né? E por conta da pandemia ele tem voltado muito à tona, porque são dilemas, assim, né, de confinamento, de esperar uma ação externa, né, como a Júnia colocou, do governo, ou, de algum, né, ou alguém que interfira de algum modo, mas a gente não enxerga tudo isso, né? Acaba que volta muito mais para o sujeito, volta muito mais para o próprio cidadão comum, né? Tentar lidar com todas essas questões, assim, N também. Então, acho que seria legal, né, a gente falar um pouquinho sobre esse antagonismo mesmo, quase uma oposição, né, entre as duas, mas em que muitos momentos vão se misturando. E sobre esse último trabalho, né, das noções da polifonia, né, intermitência da morte, eu acho muito legal, porque o Saramago, ele é um autor, assim, extremamente polifônico, né, a começar na própria forma da escrita dele. Quando um autor, né, Saramago, escreve um livro quase que abandonando as pontuações, né, da forma clássica, como a gente conhece, você já vê de início, né, essa mistura de muitas vozes. O leitor, a todo momento, ele tem que dar uma pausa e falar assim, pera, quem está falando isso aqui? Né? É o narrador, é que personagem, o que está acontecendo? Né? Porque já traz para a gente essas muitas vozes diretas, né, do narrador, dos personagens, mas, ao mesmo tempo, como o professor Augusto elencou, né, são muitas outras vozes de outros espaços, né? É uma voz da cultura, é uma voz da política, é uma voz da sociedade, que estão entremeadas ali, né, o tempo inteiro. E a gente tem que conseguir lidar com tudo isso. Uma coisa que eu queria, se possível, né, que vocês comentassem um pouquinho mais, sobre essa noção cíclica, né, do romance. Se vocês acham que isso tem, como o professor, né, disse, já há mais de 10 anos estudando Saramago, né, se encontra isso, né, em outros textos, pensa isso como uma
proposta do Saramago, estética dele mesmo, né? Porque, como eu disse, na minha percepção, ainda muito inicial, o ensaio sobre a cegueira é muito isso também, né? É você saindo da rua, indo para o manicômio, passando a loucura, passando tudo, depois a gente volta para o mesmo lugar, quando todo mundo abre os olhos, né? Então também vejo, né, são muitas idas e vindas, né, na narrativa, mas que muitas vezes acaba voltando para o sujeito, né, não abre tantos espaços assim para mudanças tão estruturais, né? Na minha concepção ainda bem inicial das leituras do Saramago, tá? Então são nessas colocações gerais, esses comentários, e aí eu passo para vocês, né? O que você. Enquanto isso, o pessoal pode ficar à vontade no bate-papo para enviar suas questões, tá? Então a gente segue a mesma ordem, tá, pessoal? A gente começa com a Júnior, passa para a Júlio Guilherme, em seguida o Marcos Augusto. Matheus, você questionou sobre a racionalidade e o heroísmo Saramago, né? Acredito que a racionalidade que ele coloca é escancarar essa lógica capitalista, que, como eu disse, ela faz sentido para o capital, mas para a gente que é sociedade civil, ela é irreal, ela é ilógica, essa racionalidade nesse sentido. E a gente discutiu até no grupo, né, do Saramago, isso pouco, se o Saramago seria distópico ou não. Mas eu acho que ele ele coloca ao máximo essas questões do quanto que o capital ele é irreal e ele se move sobre uma lógica totalmente irreal para nós humanos. É só a gente pegar a nossa situação agora de pandemia que a gente vai perceber a irrealidade das situações. Ou, por exemplo, o nosso caso aqui no Brasil, que a riqueza ela fica concentrada na mão de 5 pessoas, enquanto existem milhões de pessoas em situação de fome, em situação de extrema pobreza. Essa é a lógica do capital, que faz sentido pro capital, como Max Weber diz, mas na lógica humana, nosso, que estamos aqui, classe trabalhadora, do outro dia, do dia a dia, do proletariado, é totalmente irreal, inconcebível, e às vezes a gente está seguindo essa lógica de forma tão autônoma, e às vezes até inconsciente, que a gente não percebe o quanto que isso é surreal. E aí ele escancara essa surrealidade nas suas obras, mas é uma surrealidade racional, porque existe essa lógica do capitalismo. E quando você fala do heroísmo, o que eu acho mais bacana em Saramago, a minha gatinha está participando aqui comigo, viu, gente? O que eu acho mais bacana do Saramago é construir esses personagens que são muito humanos, que são capazes de todo tipo de sentimento. Nós somos capazes de compaixão, de bondade, mas a gente também é capaz de ser egoísta, capaz de pensar só em si, no seu próprio grupo, e é isso que eles põem na obra dele, que é uma construção bem bonita, que mostra pra gente também, a professora Vera até fala sempre que eu leio o Saramago de uma ótica muito otimista, e que Saramago não era otimista, mas eu vejo isso na construção dos personagens dele, que ao fazer personagens com sentimentos tão reais, como egoísta, como empático e outras coisas, ele mostra que é possível a gente fazer a diferença, mesmo com todos esses defeitos. Você não precisa fazer a jornada do herói clássica que vai contra o malvado lá, e que derruba aquele malvado que é herói. Tanto que no ensaio sobre a lucidez não tem uma pessoa que vai impulsionando ao voto branco. Ele fala que é a população inteira que reagiu contra aquilo, não tem um culpado, como eles tentam achar. E é isso que eu gosto muito do Saramago, que eu acho que é um caminho muito bom para a gente repensar a nossa própria sociedade. E é isso. Bacana. Pessoal, a professora Vera, ela tá com um probleminha para... É assim, né, gente? Quando tá todo mundo em casa,
fazendo essas lives, né, decidem derrubar o bairro. Não sei se vocês estão ouvindo uma britadeira aqui ao meu lado, né? Mas a professora Vera, ela está com dificuldade de acessar ao bate-papo aqui, mas ela mandou algumas perguntas para a gente, tá? Que eu vou replicar para vocês. A da Júnia a gente volta daqui a pouquinho, porque ela respondeu, né? E aí eu aproveito e já faço para o Guilherme e para a Júlia, né? Complementando um pouco o que a gente já vem conversando, tá? Ela, né, além disso, né, a gente traz para a discussão, né, professora Vera? O Saramago, ele é reconhecido como um admirador das mulheres. No entanto, sua análise também o aponta como um machista. Como vocês veem isso? Eu acho que é bem invisível, porque as próprias personagens não levam nome, não carregam nome. É como se elas não fossem dignas nem de receber uma outra titulação. Apenas com a mulher de alguém, que é o caso da mulher do médico, e a rapariga de óculos escuros, que é adjetivando ela de uma forma baixa, cruel. Então, eu acho, eu concordo nesse quesito, que ele era hiper machista, né? Porque, por mais que seja a mulher do médico a abençoada com a visão, é ela também a escravizada, né? Ela que se torna escrava do marido e de todos os outros. Então, para mim, se torna bem perceptível que, por mais que seja uma obra maravilhosa, que tenha diversas críticas, diversos pontos a serem ressaltados e trabalhados, nesse quesito, ele é muito cruel, ele é extremamente machista. Guilherme, tem algum comentário? Não, é exatamente isso aí que a Júlia falou, né? Ele demonstra esse machismo aí na sociedade, né? De certa forma, aí para criticar mesmo a sociedade, né? Machista e enfim, né? Que Júlia fez aí durante a fala dela, fez aí uma trajetória, né? Da, da feminilidade mesmo, da prostituição, né? E demonstra aí Saramago demonstra aí, critica, né? De certa forma aí, esse machismo aí, ora velado, ora explícito aí na sociedade, né? Saramago utiliza aí o narrador utiliza aí dessas duas figuras femininas aí para demonstrar essa dicotomia e ao mesmo tempo essa aproximação entre as duas, né? Que entre as duas não há tanto uma diferença, né? Entre as duas, enfim. Eu acho um ponto muito bacana assim da gente pensar, porque apesar, né, da forma com que é colocado, as personagens assumem um protagonismo importante, né, na obra do Saramago. Tem, né, aquele conto dele famoso, né, o da Ilha Desconhecida, também é uma mulher, né, que toma um papel fundamental na narrativa, né, a faxineira do castelo, né, enfim, que se torna uma personagem assim, da máxima importância, né. E Ensaio sobre a Cegueira, a mulher do médico toma, né, esse lugar também. Mas é interessante para a gente pensar até na forma, né, com que esses personagens são nomeados, né? A mulher do médico, então, automaticamente já está associado a um status social do casamento, a um homem que é o próprio marido, né? Então, assim, apesar dela ter um protagonismo importante, né, a gente também tem que ficar atento, né, a essas construções, como que ela, né, é colocada e tudo mais. O que vocês acham? Não e como a gente citou Freud, né? Freud, apesar de carregar, digamos assim, uma fama, muitas pessoas o criticam, né? Dizendo que ele é machista e tal, né? Mas a gente tem que ver também, né? Como a gente está trabalhando com Freud nessa obra, né, no nosso trabalho, né? Que o Freud aí ele mesmo estando imerso aí naquela sociedade aí patriarcalista da sua época, né? Nas suas primeiras obras, que é sobre as histéricas, ele retira aí as histéricas, as mulheres histéricas, do campo da demonização, né? As mulheres histéricas eram vistas como encarnações de demônios, né? Todo aquele passado aí religioso
de que a mulher introduziu aí o pecado na humanidade, né, a caixa de Pandora, né, não só na religião cristã, né, a questão de Eva, mas também tem a caixa de Pandora, né, que foi a mulher que trouxe aí os males mesmo para a civilização, né, o mal-estar na civilização. Então, Freud retira aí, de forma aí simbólica, as mulheres, e sobretudo inicialmente as histéricas, desse campo demoníaco, né, de demonizar a mulher, né, demonizar as prostitutas, de certa forma. As histéricas eram mulheres que tinham desejos, tinham ímpetos no seu inconsciente, mas não conseguia externalizar, né? Então elas ficavam mudas e o que respondia, né, o que se manifestava era o seu corpo, né, o corpo das histéricas. Então Freud, através aí da associação livre, primeiro a hipnose, depois a associação livre, ele dá voz a essas mulheres, né? Freud ele permite que essas mulheres que eram silenciadas não aí apenas através dessa doença psíquica, mas silenciadas pela própria sociedade, que as impedia de externalizar seus desejos, né? Seus desejos aí, digamos que sejam imorais, né, entre aspas, para a sociedade, né? Esses desejos imorais plasmados aí, digamos que na figura da prostituta. Só a Júnia traz uma questão legal para a gente. Oi, desculpa, pode falar. Eu queria só dar meio que um RT no comentário da Júnia. Então, Júnia, eu não vejo elas como não protagonistas, eu vejo elas como representações da nossa sociedade. Mesmo perante uma situação catastrófica, elas continuam exercendo papéis submissos e até mesmo minimizados. Se você parar para pensar, a Betty Friedan, no livro Mística Feminina, ela ressalta que as mulheres, depois do casamento, né, daquela idealização do casamento, elas vêm a sofrer bastante, porque elas passam a conviver com um mal que não tem nome. Elas se tornam submissas, vítimas do status, né, que você acaba por adquirir quando você se torna esposa de alguém, porque a sociedade torna esse papel, né, algo muito pesado, principalmente para a mulher, pois ela deve ser fiel, ela deve estar dentro de casa, ela deve estar sempre à disposição do seu marido. E isso continua, essa ideia continua, mesmo depois de tudo que eles estão vivendo, e isso acaba sendo ressaltado na mulher do médico. E, em contrapartida, temos a prostituta, que até um certo ponto a gente consegue perceber que ela acredita fielmente que já não vão mais passar pela mesma situação. É tanto que quando os cegos malvados dizem que eles agora ou trocam a comida por mulheres, ela chora. Ela chora e ela se aterroriza, porque novamente ela está voltando ao papel, ao ponto no qual ela estava antes. Então, não é que eu não vejo elas como protagonistas, mas eu vejo elas, assim, como pequenas representações, fragmentos de uma sociedade altamente machista, mesmo diante de situações distintas, que não venham a ser algo que todos venham a passar. Porque se você parar para pensar bem, a gente está passando por algo parecido, mas mesmo assim, algumas coisas nunca mudam. Então, lá é da mesma forma, lá acontece da mesma forma. Por mais que eles estejam agora diante de um novo normal, né, digamos assim, para as mulheres as coisas não vão mudar. Para elas, a normalidade, assim, continua a mesma coisa. Então, é meio nesses pontos, sabe, que eu estabeleço a questão das prostitutas. E, claro, da representação das mulheres também. Muito bom, gente. Só agradecer vocês. Agora eu passo a palavra, né, para o Augusto e para o Marcos, né, para fazerem as suas considerações. Depois eu trago uma outra pergunta que a professora Vera fez para vocês, tá bom? Obrigado, Matheus, pela escuta tão atenta, né? As perguntas bastante interessantes. Antes de responder a sua pergunta com relação a esse princípio cíclico, vale só grifar, né, essa questão da polifonia incorporada pelo romance saramaguiano, que a gente aqui está pensando em alinhamento à perspectiva bakhtiniana, né, desse encontro discursivo e polêmico, né, que se pauta em ideias, que se pauta em uma refutação de hierarquias, de condições sociais,
e políticas, né? E que dessa forma, portanto, junta nesse vasto dialogismo vivo, né, e atual, um conjunto de ideólogos que se pautam em, né, como sugere o nome, em ideias. Esse é um conceito extraído da musicologia, né, pelo Bakhtin, e na verdade não é usado pensando em estudiosos do romance. O Bakhtin não é o único a falar de polifonia em romances, né? O Milan Kundera também aciona o termo, mas só um cuidado que há de se ter, né, ao tratar da polifonia saramaguiana sob a ótica bakhtiniana, né, grifando que trata-se, portanto, desses discursos vivos, né, e isso a gente também, para afirmar isso, a gente se pauta também no que o próprio Saramago diz, né, ele ao tratar dessa escrita, né, que é um tema tão recorrente, né, em sua crítica, esse modo distinto de escrever, de compor suas obras, ele próprio vai dizer, mas isso, na verdade, é uma incorporação pela escrita de uma cultura oral, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que eu estou só refutando a gramática, etc. Não, na verdade eu estou incorporando uma oralidade. E por isso, né, nós entendemos seu romance como um conjunto de discursos, né, pensando nessa arena oral evocada na escrita romanesca. Então, essa polifonia ela se efetiva nessas circunstâncias, né? E pensando e lendo o romance saramaguiano, como ele próprio sugeriu, enquanto um conjunto de discursos que estão sendo falados. Inclusive, às vezes ele sugere, né, para alguns amigos que não entendiam o que ele escrevia, ele falava, leiam em voz alta, porque há essa discursividade, né, pensando que em discurso, claro, enquanto algo que está sendo dito em um contexto e que, portanto, está sendo vivo, né, perante aquela experiência, aquela circunstância em que ele é elaborado, né. Então, essas premissas, né, pensando nesse vasto dialogismo entre os discursos, acaba cunhando, né, acaba culminando nessa polifonia saramaguiana, né, tão rica, como bem lembrou você. E com relação à questão cíclica, é realmente uma marca, né, muito engraçada, muito curiosa, que aparece no romance saramaguiano, e que, é claro, a gente aqui no grupo de crítica polifônica, poéticas da tanatografia, a gente acaba verificando em outros romances também, né? Você vê, As Memórias Póstumas de Brás Cubas trata-se de um romance que já começa pelo fim, né? Como sugere o próprio narrador, o próprio defunto autor no início da narrativa. Então, esse tom cíclico em diálogo com essa morte é um movimento que acaba ressoando em várias tanatografias, né? Não apenas saramaguiana, cada uma com um projeto literário próprio. O professor Augusto vai saber responder isso melhor para você, mas eu acho que esses indícios que ele dá, né, que é um indício bastante discreto, se você não estiver lendo atentamente o romance, você nem nota que a última frase, depois de 200 páginas, trata-se da primeira frase, então é um indício que evoca mesmo essa recuperação do início pelo fim, para denunciar essas metamorfoses contínuas que aparecem em várias imagens, a exemplo da imagem da borboleta, que eu acredito que seja tão fulcral para essa reflexão aqui, tá? Mas passa a palavra para o professor Augusto para ele elaborar melhor esses pensamentos que eu trouxe aqui. Não, muito legal. Não sei se eu vou elaborar melhor, mas complementar mesmo. Também agradeço, Matheus. É interessante a discussão. Eu acho que a gente, quando faz crítica literária, a gente tem que prestar atenção muito em algumas expressões que a gente acaba marcando, né, como chamar alguém de machista, de misógino, assim, porque é exatamente o cuidado de que tem o machista, que é de modo geral, mas tem um machista que escreve. Então isso já faz uma diferença, porque um está trabalhando. E eu não acho que Saramago esteja ali. A gente não pode ler os romances e interpretar o autor pelos romances, né? Cada romance tem uma força ali. Agora, claro, é uma cultura arraigada, é a mesma cultura que colonizou a gente. E algumas questões, os intérpretes também vão entender diferente. E eu sempre vejo as mulheres na obra de Saramago como grandes revolucionárias. Esse apagamento do nome, inclusive, às vezes é justamente porque a nossa sociedade faz isso e o romance está mostrando isso. Eu não acho que seja exatamente dizer que o Saramago... Mas é porque é isso, a gente fala, né, de forma... a gente pode provar, né, na obra, na biografia, mas é sempre ter um pouco de responsividade e responsabilidade. Porque é muito fácil falar, eu tô aqui em 15 minutos e falar, ele é machista mesmo...
Não, mas trabalha, né? Escreve uma obra sobre o Saramago, faz um livro sobre o Saramago, de repente aí você vai achar, né? Porque é muito difícil mesmo, a gente tem lutado tanto por isso, né? Eu vou fazer perto dos 50 anos e vou lutando a cada dia, eu vejo que todo dia eu tenho que lutar contra essas marcas, né? Imagina a gente estar num país com uma pressão, né? Pesadíssima, assim. Que são esses ciclos, né? Para voltar lá para o Mateus e trazer o Marcos. Acho que o Saramago mostra isso mesmo, né? Como a opressão, como os colonialistas, os, né, imperialistas, né? Essas grandes forças de controle do humano, né, estão sempre voltando, estão sempre se posicionando. Então, se a gente pega toda a obra de Saramago, a gente tem exatamente uma estrutura que a gente pode chamar de trágica, se a gente quiser pensar lá com Aristóteles, né, esse conjunto coletivo que está no mesmo problema. As intermitências da morte é muito bom. O ensaio sobre a cegueira, né, um exemplo. Mas que, né, como a gente viu, o próprio Kafka já trazia esse mal-estar no começo do século XX. A gente tem no cinema a mesma estrutura do Buñuel, né, o Anjo Exterminador, que é as pessoas presas numa sala sem poder sair, elas vão definhando. Então, quer dizer, o Saramago também está dialogando com uma tradição que está mostrando, né, esses ciclos, assim. Mas sempre trazendo, eu acho que esse detalhe da morte que vira uma mulher já dar um protagonismo, né? O que é fazer essa inversão, né? E claro, e aí tem a interpretação, né, dos elementos semânticos, de ter nome, de não ter nome, de quem é cada um. Mas às vezes alguns personagens de Saramago têm nome, mas o José também, né? Em Portugal um personagem chamado José, né? Enfim, então são camadas mesmo. Mas realmente ter uma estrutura de pensamento para mostrar à sociedade, né, que o Saramago realmente utiliza ao longo de toda a sua obra. E, além disso, esses ciclos, né? Então, a gente tem esses romances, sai sobre a cegueira, sai sobre a lucidez, a caverna, a gente tem essas tanatografias que a gente mostrou, a gente tem aqueles grandes romances, são entendidos como romances históricos, né? Então, são vários ciclos que o Saramago vai compondo ao longo da sua trajetória, né? E que levaram ele a ser essa figura em língua portuguesa, né? Além dessas marcas que o Marcos já trouxe, assim. Mas é isso, muito bom o debate, agradeço novamente e parabéns, viu, Marcos? Também estou adorando, assim. E, Augusto, eu concordo assim, muito com o que você trouxe agora, que é essa noção da dificuldade que a gente tem, né, de taxar o autor assim, com N coisas. Por exemplo, né, que os meninos trouxeram, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre, né, que, mas né, a mulher não tem nome e tudo, mas nenhum ali tem, né? Todos eles são desprovidos dessa ponto máximo da personalidade, né, assim, que é o nome da pessoa. A primeira coisa que define, né, a pessoa é o nome, né? Enfim, e ali ninguém tem, né? Então, eu acho realmente que é um lugar para a gente poder pensar, e depende muito do viés, né? A leitura, como a gente está fazendo. Então, por exemplo, se a gente faz uma leitura mais psicanalítica, né, igual os meninos fizeram, ver a ação da personagem, né, a mulher do médico, por exemplo, como alguém que está a serviço dos outros, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo é ela quem guia todo mundo, né, para fora da camarata, é ela quem leva cada um de volta para sua casa, enfim. Então é uma personagem também que assume, né, um protagonismo diante dos outros, né, personagens e tal. Então, assim, ela tem, sem dúvida, um lugar muito importante na narrativa. Mas a professora Vera mandou uma pergunta para vocês, que eu achei muito legal, que é pensando um pouco todas essas referências que vocês trouxeram, né, no início da fala de vocês, e aí ela convida a gente a pensar um pouquinho, né? Vou ler a pergunta dela, né? Ela diz o seguinte: esse grande diálogo, né, para usar aqui uma expressão do Bakhtin, tornaria a obra do Saramago um clássico? Eu acho uma pergunta muito interessante, porque quando ele traz, né, muitos elementos, não só da literatura, né, mas do mundo, e ao não colocar nome, ao não delimitar muitas vezes o espaço da narrativa, né, toma uma universalidade muito bacana. Então, acho que vai muito ao encontro da pergunta dela. Então, vocês fiquem à vontade.
Quer falar Muito primeiro, legal. professor? Pode comentar, Marcos. Bom, com certeza, né, a gente tem vários conceitos de clássico, mas claro que essa interação, esse vasto diálogo incorporado pelo Saramago, empreendido como absorção de outros clássicos, acaba determinando uma estatura clássica de sua produção, né? Como o Eliot vai apontar, né, num texto exatamente sobre o que é clássico, ele diz que clássicos são textos que melhor absorvem outros textos, né? A gente tem grandes exemplos de grandes plagiadores, né? A gente pode citar de Shakespeare a Machado de Assis, de Cervantes a José Saramago, ou seja, são plagiadores que com o exagero do termo, é claro que esse termo hoje é usado de um modo mais literal, mas são autores que incorporam, que absorvem pelo dialogismo. A gente aqui, inclusive, reitera o uso do Bakhtin, porque é um dialogismo sempre polêmico, né? Não apenas cordial, não apenas gentil, não é um dialogismo da repetição, da cópia, mas é o dialogismo da invenção, porque recupera, mas ressignifica, né? Reatualiza, né? Torna aquele discurso vivo, né? Através, como eu já havia mencionado, através dessa através dessa evocação da oralidade, né? Então, todas essas presenças literárias que aparecem no texto do Saramago mostram de que modo, mostram a vasta habilidade que ele tem enquanto autor clássico de incorporar outros clássicos e ressignificá-los em sua escrita, né, em seu romance. Pensando também que o romance enquanto gênero plural, né, gênero da liberdade, como vai dizer o Milan Kundera a respeito do François Rabelais, que para ele é o inaugurador do romance moderno, acaba aparecendo nessa forma de assimilação literária do José Saramago e, com certeza, elevando a estatura de clássico máximo, né, da literatura portuguesa. Então, muito, muito bem notado, né? É uma pergunta excelente, essa proposta de reflexão. Muito bom, sua resposta também foi muito boa, Marcos. Só trazer um complemento mesmo, já com essas imagens que ele trouxe, né, a ideia do plágio, né, mas é o pelágio, né, é tirar da própria pele, né, ou se cobrir com a pele do outro, enfim. Mas se a gente pensa nas duas figuras que você trouxe, o Rabelais e o Cervantes, o que é o livro dele? De modo geral, claro, de forma muito humorística, mas é um diálogo com toda a tradição filosófica. Então, o Garganta e Pantagruel é quase uma arena socrática em forma de romance. O livro do Cervantes nada mais né, que faz paródia de todos os romances de cavalaria, mas é também um romance de cavalaria. O Machado de Assis, ali, que a Ellen Calder vai mostrar, o plagiador de Shakespeare nato, né? É Shakespeare o tempo todo na obra dele. E pensando, né, para pensar com os clássicos da professora Vera, é que a gente teve mesmo uma safra muito interessante no final do século XX, né? Eu fiquei pensando no Umberto Eco, no Ítalo Calvino, e no Saramago, né? Como é que eles conseguiram, em tão pouco tempo, enfrentar toda essa tradição que vai do 19 para um tempo anterior, e ao mesmo tempo o século XX, que tem essas figuras importantíssimas, né? Que as comunicações, inclusive, trouxeram, e pensando nos romancistas, e um Freud que atravessa aí, né? Um dos poucos pensadores assim que realmente mudou a história da humanidade. Então, realmente o Saramago vai ter essa capacidade de se tornar, né, de nascer clássico, né? Agora, assim, como hipótese de investigação, é só quando ele enfrenta o Pessoa no Ano da Morte é que ele vai mesmo achar essa voz, né? Exatamente. Mas muito bom o debate todo. Parabéns, viu? Mas é isso, né, gente? O Nobel já dá um pontinho a mais, né? Com certeza. Deixa eu retomar aqui, né? Nós já estamos com um tempinho assim já bem esgaçado, né? Mas eu vou pedir licença a você só para uma última questão para a Júnia, né? E aí a gente encerra para passar para a segunda mesa, tá? Vamos lá. Júnia, a Vera apertando a gente, né? Ela mandou uma pergunta assim, bem interessante, né? No qual ela diz assim, na sua fala é muito bonito, né? Ela puxando o seu pé de novo. Me diga se conforme você afirma, os ensaios
Desculpa, me diga se, conforme você afirma, os ensaios são o caminho para uma possível revolução. Se isso teria a ver com o gênero ensaio que se anuncia nos títulos. Está ensaiando alguma coisa? A professora Vera é a responsável por esse trabalho, né? Ela disponibilizou uma disciplina no semestre passado que foi incrível, e a gente discutia muito sobre isso, sobre esse tom de otimismo que eu via nas obras, e ela, ao contrário, ela vê esse tom mais pessimista. E uma das coisas que a gente viu junto com a Vera foi que esse ensaio não era sem nenhuma, não era uma coisa despropositada, tinha um propósito em criar um ensaio. E ele criou um ensaio porque é um gênero mais livre, um gênero que permite que ele crie mais, que imagine mais coisas. E eu acredito que sim, que essa revolução que ele chama tem muito a ver com esse ensaio. A gente está aí ensaiando alguma coisa. Basta aí, como eu disse, a gente adotar essa ideia de Saramago, por mais difícil que seja, e ele mostra na obra Ensaio sobre a Lucidez que não é fácil, que não vai ser fácil se a gente adotar essa ideia de revolução, mas que é possível. Então, sim, é uma leitura bastante otimista, mas eu acho que o Saramago permite um pouquinho que a gente esteja otimista, principalmente porque ele construiu ensaio e não romance. São 2 ensaios, são os únicos 2 ensaios dele. Conversa, a gente conhecendo, né, um pouquinho mais o Saramago. Né, então, reitero aí meus agradecimentos e convido todo mundo, né, para poder participar da segunda mesa que vai começar agora, no qual a gente vai continuar perpassando, né, as obras do Saramago, discutindo aí, né, as múltiplas faces, né, do seu trabalho. A britadeira voltou, né, gente? É difícil demais. Então, eu deixo o convite, tá? Ficamos aguardando todo mundo aí. Daqui a 10 minutinhos, tá bom? Então, um abraço para todo mundo e até daqui a pouquinho.